Veja, a gente nem tem aqui no Brasil, que eu acho que lamentar muito a ausência de uma ou de outra individualidade, porque o problema não tem sido esse. Então, se você fizer um giro pelo mundo e comparar, por exemplo, as seleções que já entraram em campo nessa data FIFA, por exemplo, quando você cita os homens de frente, eu acho que dificilmente você vai encontrar alguma outra seleção que tenha mais individualidades do que a seleção brasileira. Só que o Brasil joga menos do que outros. Por quê? Porque é um time que ainda tem muitos problemas coletivos, é um time que tem pouco volume de jogo, é um time que tem pouca criação no meio-campo. Aliás, esse tem sido um ponto realmente muito crítico da seleção brasileira e não é de hoje. Não é uma seleção... Veja, aquele jogo, o famoso, o infausto jogo contra a Croácia, né, que parece que não terminou até hoje, a gente vive, volta e meia, discute e tal, e cai naquele jogo porque determinou o fim da era Tite. Mas foi um jogo em que a Croácia, ela durante, principalmente o primeiro tempo, ela consegue neutralizar a superioridade individual da seleção brasileira por conta do seu jogo coletivo no meio-campo e de aproximação. E o Brasil não consegue fazer isso. O Brasil não consegue fazer isso porque está mal treinado. E é uma seleção que já está com o Dorival há um ano. Não vamos esquecer que o Dorival estreia aqueles 2 jogos contra Inglaterra e Espanha em março do ano passado, lá na Europa, jogos que, aliás, deixaram até alguma impressão favorável, especialmente depois da vitória contra a desfalcada seleção inglesa lá em Wembley, né? Foi uma partida em que o Brasil fez um jogo bem aceitável. Contra a Espanha, não, o Brasil foi muito dominado, mas conseguiu arrancar um empate no finalzinho, então salvou um pouco as aparências, mas na Copa América já foi um time muito pobre. Só que na Copa América, embora a seleção tenha ficado junto, enfim, os jogadores tenham ficado reunidos por algumas semanas, um bom período de tempo, também tinha atenuante que ainda era um trabalho no início e tal, isso vai naturalmente evoluir e não acontece. Então a gente não consegue ver, por exemplo, uma seleção equilibrada no meio-campo, no qual a defesa seja bem protegida. A gente também não consegue entender muito o trabalho que os laterais do Brasil fazem. Por quê? Porque às vezes eles avançam, o meio-campo não vai junto, então não há essa sincronia, como também não há sincronia no trabalho de recomposição. E o Brasil muitas vezes, embora ontem isso não tenha sido tão evidente, mas o Brasil muitas vezes ainda insiste no jogo de algum posicionamento fixo dos homens de frente, e isso não é o ideal. Então, eu acho que do ponto de vista individual, é uma seleção que tem bons valores, sim. Acho que até cada vez melhores. Eu acho que algumas alterações, inclusive, elas melhoram. Por exemplo, o Danilo, ele é hoje inferior aos jogadores que foram utilizados ontem, especialmente pelo lado direito. Então, individualmente, é uma seleção que cresce, mas coletivamente continua muito pobre. E daqui a pouquinho, eu citei o Gerson, daqui a pouquinho a gente vai falar desse absurdo. De novo, o Flamengo sofrendo com o vírus FIFA, já foi assim com o Pedro, agora com o Gerson. O jogador vai lá, fica à disposição da seleção, entra em campo, se machuca e quem paga a conta é o clube. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto, desse tema aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. É claro que a Argentina, para o jogo de terça-feira, também tem os seus desfalques. Messi não joga, Lautaro Martínez não joga. Mesmo assim, é um time competitivo. E o Brasil, que ainda não achou esse coletivo, vai ter que penar aí para conseguir algum resultado bom na terça-feira. Flávio Prado, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Você que transmitiu esse jogo ao lado do Nilson César. Resultado muito bom, isso indiscutível. O Brasil que estava caindo para a 6ª colocação com um empate. O Vinícius Júnior faz o gol nos acréscimos e o Brasil termina na 2ª colocação. Agora o desempenho da seleção brasileira, Flávio. Muito boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto da PAN. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Ontem o resultado foi injusto. O resultado mais justo era o empate. A Colômbia também não mereceu ganhar, mas a gente via, o menos avisado achava que a Colômbia era o Brasil era a Colômbia, né? Os jogadores do Brasil fortes, rápidos, e os técnicos eram os jogadores da Colômbia. Tocavam bola, tocavam passe, procuravam espaço e tal. Então, uma troca, né, de valores que vai acontecendo com a cultura dos clubes, com a maneira como o Brasil prepara os seus jogadores. Ele prepara para a venda para a Europa. Então, eles vão para a Europa, dão certo e acabam, porque eles têm uma parte do talento individual, que é inato do jogador brasileiro. Então, acaba virando um jogador europeu. Então, nós temos uma seleção com cara de Europa.
Ontem o Brasil trocou 7 jogadores. Há quem discuta até, inclusive, se quando da concussão do Alisson, o Brasil, no momento que ele coloca um jogador, que ele faz 4 trocas. No momento que ele coloca o Alisson, aproveita a concussão do Alisson, que era obrigado a sair, para colocar um jogador, ele teria usado, porque a concussão, ela permite a troca daquele jogador. Sim. Você pode ter até 5, 3 tempos normais e mais 2. Quando o Brasil aproveita isso para colocar mais um jogador, alguns estudiosos de regra entendem que o Brasil queimou uma das 3 vezes. Era só para trocar o Alisson. O Brasil coloca mais 1 ou 2 jogadores. 3, coloca 4, troca 4. Naquele momento, né? Naquele momento. Isso, mais 3, então 4 no total. Mas não importa, mesmo que fosse ele tinha trocado no primeiro tempo o Gerson pelo Joelinton. Isso. Aí nessa parada ele troca o Alisson, aí ele coloca o Wesley, o Savinho. Sim. E o Matheus Cunha, se não me engano. São 2. Aí quando tem a concussão do jogador, na concussão do jogador da Colômbia, ele usa mais 1 e ele usa 4, ele faz 4 trocas. Exato. A entrada do Léo Ortiz teria estourado as trocas. Sim, foi a última. Poderia ter dado pode até dar erro de direito se levar isso adiante. Fez 7 alterações, consegue fazer uma a mais por conta do Alisson, mas como o jogador da Colômbia, o zagueiro da Colômbia também saiu, o Brasil tem direito a uma a mais. Sim, mas o problema é que quando é só para fazer, você só não conta o tempo, porque isso tem que ser feito em 3 tempos. Exato. Aí cabe essa discussão, exatamente. Quando ele usa o do Alisson, para outro jogo, o do Alisson não conta. Você continua tendo 3 tempos. Concussão, o jogador do adversário sai, você pode usar também. Não pode. Aí se você usar, você está usando o tempo que você tem direito. O Brasil usou 4 tempos. E ele teria direito a 3. Para exemplificar, Flávio, eu até peguei aqui. Ele troca o Gerson pelo Joelinton no primeiro tempo, aos 28. Aí aos 60 ele tira o João Pedro e coloca o Matheus Cunha. 2 paradas. Aí aos 78, que é essa parada, ele faz as 4. 3. Bento pelo Alisson, Savinho pelo Rodrigo, André pelo Bruno Guimarães e Wesley pelo Wanderson. Como ele usou o Alisson, então ele perdeu o tempo. Ele usou 3. Usou 3. E aí no fim tem a do Vinícius pelo Léo Ortiz. É o 4. Enquanto que o Néstor Lourenço fez 3 paradas, né? A primeira substituição dele foi a da concussão. Ele tira o Davinson Sanches e coloca o Cuesta. Só. Aí ele faz uma parada aos 43, que ele coloca o Borré e o Carrascal nas vagas do Córdoba e do Arias. E ele faz mais uma que ele tira o Rames e coloca o Castanho. Então ele usou 3. Ele fez 3 paradas. O Brasil usa 4. O Brasil fez 4 paradas. Se você for rigorosamente olhar a regra, pode dar até erro de direito, que não vai dar. Brasil contra a Colômbia não vai dar. Mas é só para citar esse detalhe. 7 alterações é uma coisa que eu acho inadmissível. Muita gente acha que o Brasil deve mexer, dar chance e tal. Eu já acho exatamente o contrário. Sabe por que o Brasil não consegue jogar? Porque ele não tem um time base. Desconfigura muito o time, né? 8 jogadores. Mas tem que ter 8. E eu não vou nem discutir quem é. O Matheus Cunha ou o João Pedro? Entra aqui, não importa. Bom, 3 nós temos decidido, todo mundo sabe, né? Tu vai jogar. Rodrigo, Vini e o Rafinha. Ok? Esses 3 vão jogar. Tá bom. Aí nós temos que definir um goleiro, o Alisson, 4. Temos que definir uma zaga. A de ontem, pode ser? 2. Mas mexer muito pouco no time. Mexe toda hora. Jogadores que nem ontem foi citado, né? O Igor Jesus do Botafogo já chegou a ser titular. Hoje não é nem chamado. Precisa parar com esse negócio. Tem que pegar uma base, 8, 9 jogadores e mexer muito pontualmente. E não mexer nem durante o jogo. Só numa necessidade extrema. Esse é o modo de entender. Porque você não tem tempo para treinar. Quando o Brasil teve, naquele período da Copa América, não aproveitou da maneira que deveria. Só tem um jeito de um time pegar entrosamento. Jogando junto. Só jogando junto, não tem jeito. E eu não vou discutir, porque assim, por exemplo, Matheus Cunha e o João Pedro é mais ou menos a mesma coisa. Não muda muito. O nível dos jogadores é muito próximo. Não muda nada. Não faz tanta diferença assim. Bruno Guimarães, Joelinton, sabe, é uma discussão, sabe, Gerson ou Joelinton. É uma questão de um pouquinho mais, porque ele... Não, o Gerson é muito melhor. Tá bom, põe o Gerson. Só que o time sentiu muito a falta do Gerson no jogo de ontem. Então, Pedro, é o Gerson. Pronto, entendeu? O Joelinton entrou meio perdido, não pode perder aquela bola que ele perdeu. Nós vamos discutir. Ele não foi bem ontem, mas ele é bom jogador. Mas tá bom, é o Gerson, então é o Gerson. Não vai ficar toda hora mudando, sabe? Enquanto o Brasil não tiver uma definição de um time base, e base 7, 8, 9 jogadores, ele não vai a lugar nenhum, porque não pega conjunto. Aí eu lembro do Cruyff. 11 craques não significa um time. Um time significa um conjunto de jogadores que nem precisa ser craque. E isso o Brasil está cometendo esse erro. Ontem ele trocou 7, gente.
Mas troca 7. É total falta de convicção do time que se quer. Então o Brasil tem que, no meu modo de entender, tem que definir um time, uma base de time e trocar minimamente. Seja qual for a base, em cima do Neymar, não importa. Faz uma base e toca a vida. Essa eu acho que é uma maneira do Brasil ganhar alguma cara de time de futebol. Eu acho que esse tópico das substituições, Flávio, que você traz, ele é interessante para a gente olhar para uma questão em relação muito ao futebol brasileiro, né? Aqui a gente está acostumado a ver todo jogo 10 substituições, 5 de um lado e 5 do outro. E isso acontece muito pouco na Europa, né? E é até uma coisa que o Bruno fala muito aqui, eu concordo muito com ele. Não é necessário todo jogo fazer as 5 substituições. Parece que virou uma obrigação. E quando os técnicos não mexem, eles são muito criticados. Não mexeu no time, morreu com 3 substituições. E muitas vezes não é necessário, porque desconfigura o time. As mudanças do Dorival ontem, por exemplo, se você pegar as 2 primeiras, uma foi por lesão, a do Gerson, e a outra, ok, do Matheus Cunha pelo João Pedro, ali para tentar algo diferente. Isso. As outras 3 que ele faz junto com a do Alisson é desespero. Troca um lateral, põe um jogador mais ofensivo, o abafa para tentar ganhar o jogo. E desconfigura o time. Ganhou o jogo, mas se não tivesse ganhado, a crítica poderia ser a mesma, ou até deveria ser a mesma. Então, eu acho que a gente deveria olhar para isso sob um outro ponto de vista, na questão das substituições, porque na Europa não funciona assim. Eu não estou falando que lá é melhor do que aqui, por isso a gente tem que copiar. Não, porque muitas substituições desconfiguram o time. Claro. Trocar 7 jogadores no mesmo jogo, cara. Não, e seleção é pior, né, o time. Seleção é pior. Você tem muito menos tempo porque não tem conjunto. Se você tem ainda um time e você troca, e não troca, você foi muito feliz quando você colocou, ora, beleza, mas seleção você não tem tempo para treinar. Define o raio do time. Esse é o time. Eu lembro muito, é claro, vou puxar lá atrás, 69. O Brasil estava uma várzea, teve 4 técnicos antes, juntos. 4 juntos. Moré Moreira, Oswaldo Brandão, Vicente Fioli e mais um que eu não lembro quem era. 4, imagina, 4 técnicos da seleção, uma zona. Aí, de repente, meteram um maluco para ser o técnico, João Saldanha. Como é que o Saldanha faz a convocação? 22 jogadores, senhores. Meu time titular é parará, parará, meu time reserva é parará. Pronto. Ele resolveu, ele deu a escalação na convocação. Meu time titular é esse. Meu time reserva é esse. Se sair esse, entra aqui. Viraram as férias do Saldanha. Ali o Brasil ganha corpo, ganha moral para ser campeão do mundo na sequência. Tem que ter time, tem que definir. Alguém vai dizer, mas a seleção de 2002, ela foi ali na hora da Copa que ela se definiu. Ok, é verdade, pode acontecer, mas é mais difícil. E o Brasil vinha perdendo de Honduras e tal, talvez porque não definiu um time. Tem que definir, tem que saber o time que a gente quer, maneira de jogar. E muito se elogiou também nos trabalhos do Tite o fato do Brasil chegar à Copa do Mundo, não estou falando aqui do resultado final, mas muito se elogiou do trabalho dele, dos dois, do Brasil chegar à Copa com um time formado. Isso. O Brasil chegou às 2 Copas com um time formado. Teve que mudar ao longo do caminho, dentro da Copa, por necessidade, lesão, perdeu o Neymar machucado nas 2. Então ele teve que fazer mudanças, mas o torcedor do Brasil, aquele que acompanhava a seleção brasileira em 2018, sabia antes da Copa do Mundo começar o time titular qual era. Do Alisson até o Gabriel Jesus. E na última Copa do Mundo a mesma coisa, do Alisson até o centroavante da seleção, o Richarlison. Sabia o time titular da seleção brasileira. E hoje você olha para um trabalho que, repito, não começou ontem o trabalho do Dorival. E você não consegue enxergar o time, cada jogo, e aí você vai começando a olhar as necessidades, né? Ontem, por exemplo, meio campo muito vazio. É legal a ideia dos 4 atacantes? Sim, até acho que pode funcionar. Mas você tem que arrumar um jeito de compensar isso para não deixar o meio tão vazio. Só com os dois, o Gerson e o Bruno, ou depois o Joelito, que, repito, entrou muito mal no jogo, é muito bom jogador, mas entrou mal no jogo de ontem. Então, essa indefinição, essas mudanças vão fazendo com que o Brasil fique muito distante de criar um conjunto. E aí muita gente fala, né? Falta muito tempo para a Copa, 4 anos, é muito tempo, precisa ter o time lá. Já não falta mais tanto tempo assim. Falta 1 ano para a Copa do Mundo. 1 ano e pouquinho. E o que se aproveitou, eu até escrevi isso ontem depois do jogo. O Brasil não joga nada desde dezembro de 2022, na Copa do Mundo do Catar. O Brasil acho que fez alguns bons jogos lá, outros ruins e tal, acabou sendo eliminado. De lá pra cá o Brasil teve Ramon, Fernando Diniz e agora o Dorival. E 1 milhão de jogadores diferentes sendo convocados. Jogador que, sim, com todo respeito, não tem nível para jogar com a camisa da seleção brasileira, sendo convocado para jogar amistoso no Marrocos ou para jogar a data FIFA não sei aonde, amistoso na Espanha. E nesse período todo, cara, a gente tá falando de um período de quase 3 anos, dezembro de 2022 a março de 25. Não se tem um time. Você não olha para a seleção brasileira e fala, essa é a seleção brasileira, a seleção brasileira vai jogar assim. A gente sabe que a seleção brasileira é Rodrigo Vinícius mais 9, Rodrigo Vinícius, Rafinha mais 8. Mas qual é a zaga? Se a gente começar a puxar um pouquinho, você vai chegar. Né? Você vai começar a definir a zaga, define o goleiro, nós já estamos falando aí de 6.
né? Mais 2. Define o Bruno Guimarães e o Gerson, de 2 volantes. Já estão falando de 8, né? A gente já começa a ter uma estrutura de time. Aí não adianta, o cara joga 2, 3 partidas aqui. Não, mas você tem que jogar. Por que o Hendrick tem que jogar? Tem que entrar? Eu gosto do Hendrick pra caramba, tá? Talvez no meu time inicial começasse o Hendrick. Mas o Hendrick não precisa entrar. O Estevão não precisa entrar. O Matheus Cunha não precisa entrar. Tem um time, tem que definir. Essa coisa que você levantou, Raí, bem interessante, sobre as 5 alterações no futebol brasileiro, é uma observação. Pode até ser uma observação vazia, mas acho que ela vale ser colocada. Os clubes, eles são reféns de empresários. Eles devem fortunas para os empresários. Quando você coloca todo mundo para jogar, você deixa todo mundo brincar um pouquinho. Sabe aquela coisa do... Você é convidado para jogar no sítiozinho do seu amigo, mas você quer jogar um pouco, nem que seja 10 minutos. Quando você joga, pode estar envolvido, inclusive, meta atrás disso. Porque se você jogar 5 minutos, você jogou um jogo a mais, né? Então você vai adquirindo metas. Ó, fez 50 jogos, ele fez 49 no banco, entrou 10 minutos finais e fez um inteiro, e ele atingiu uma meta X, significa mais dinheiro. Como os clubes são reféns dos empresários, eu não ficaria surpreso se houvesse uma política em cima de gente. Vamos trocar, vamos usar bastante o elenco, vamos colocar esse pessoal para jogar. Não ficaria surpreso com isso. Mas vai. Aí o treinador pode ser inseguro, também pode ser isso. E aí nós acabamos criando a cultura do mexer num monte de gente. Não, os grandes times do mundo não são mexidos. Você olha a história do futebol, você olha, as grandes seleções não eram mexidas. Os grandes times do mundo não eram mexidos. Por que fala até hoje? O Raí é bem jovem, mas você sabe, de Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe. Não é verdade? Você sabe, são os grandes times da história. O Palmeiras, academia, vocês falam o time da academia. Eles mexem demais. Tem muita... Primeiro, elencos enormes, desnecessariamente. E segundo, técnicos inseguros. E essa insegurança acaba. E o torcedor acaba tendo esse reflexo, aliás, tem que mexer, porque tem que mexer, e isso passa para a seleção. E aí a insegurança, muito provavelmente o Dorival deve estar com uma certa insegurança, ele acaba entrando nessa pilha. Pô, 7 jogadores, é uma vergonha isso, pô. É como se o Brasil terminou o jogo com o time B. Você sabe que a Itália, da Copa de 70, ela fez uma alteração a Copa inteira, porque um zagueiro machucou no primeiro jogo, no decorrer do primeiro jogo. De resto foi do goleiro ao último atacante, o mesmo time a Copa. O Brasil, ele só mexe durante a Copa por conta de lesões. Lesões. Tá? Um dia machuca o Gerson, outro dia poupa o Rivelino e tal, né? Lesões. Então, é claro que você tem na história algumas seleções que mudaram mais, alguns times que mudaram mais. Agora, 5 alterações, eu costumo dizer o seguinte, quer dizer, você está mudando, na verdade, meio time de linha. Como é que você vai fazer? Veja, não é balela essa história de que o time tem 2, 3, 4 estilos, ele vai mudar muito a sua forma de jogar durante um jogo. Ele não vai fazer isso. Você pode mudar treinando durante a semana e tal. Ninguém, não é nem o Dorival, ninguém não vai o Guardiola, não vai o Klopp, não vai não sei quem, que ele vai conseguir implantar um outro sistema de jogo durante o jogo. Ele pode tentar mudar a forma de jogar, mas quando ele tenta isso é porque ele está perdendo a solução de desespero e tal. Não é o normal, é sair do padrão normal. Então quando você muda 5, 6, 7, você está automaticamente saindo do teu padrão. Veja, 7 jogadores de linha equivale a 70% do time. Como é que um time vai se acertar tendo trocado 70% da sua... No caso do Brasil, 6, né? Porque um foi o goleiro. 60% das suas peças durante o jogo. Como é que você vai querer imaginar que o time vai ter, por exemplo, algum tipo de estabilidade tática? O zagueiro já vai passar a jogar com... Ele olha para frente, já tem um outro volante, já tem um outro meio campo para lhe dar proteção. Ele olha para o lado, o lateral mudou, mas puxa, esse que saiu marcava mais, agora o outro avança mais. Isso vai implicar na mudança do meu posicionamento também. Como é que eu vou ter que me situar agora se o cara que entrou, ele vai avançar o tempo todo? Então, não pode ser assim. Eu acho que no futebol a gente tem exemplos para tudo, para qualquer coisa. Para quem fez tudo errado e chegou na hora da decisão, acabou acertando um time muito na casualidade, deu certo. Você tem times que vão muito bem, chega num momento em que tem que fazer alguma mudança para tentar preparar alguma coisa diferente, ele não consegue. Então, já aconteceu de tudo.
A seleção de 2002, ela chegou pronta e ela jogou menos do que se imaginava. Aliás, a de 18 também. A seleção de 2004, por exemplo, ela percorreu um ciclo em que mudava toda hora técnico, jogador, mais de 70 jogadores foram convocados e no final, já durante a Copa, o Filipão faz uma mudança, encaixa o time e ganha. Também tinha individualidades brilhantes. Então, tudo pode acontecer. Eu não sou fatalista a esse ponto. Agora, eu acho que a gente continua num caminho mas muito errado. Porque pelo menos você começar a mudar peças, mas você ter algum padrão, alguma coisa mais definida, eu acho que o impacto é menor do que você ter mais ou menos as mesmas peças para ficar alterando o padrão, a forma de jogar toda hora. Porque aí não há coletivo que consiga resistir a tanta alteração assim. É tentativa e erro o tempo todo. O Endrick, que foi citado aqui pelo Flávio Prado, ele salvou o Dorival nos primeiros 2 jogos, 2 provas de fogo contra a Inglaterra e Espanha, jogando em Wembley, jogando no Santiago Bernabéu, entra, é decisivo e depois some do time do Dorival Júnior. Até no jogo de ontem, o Brasil começa com o João Pedro, entra o Matheus Cunha, o Endrick fica no banco. E o Endrick não entrou na relação principal. Ele é convocado por conta do corte do Neymar Júnior. Em determinado momento nessa seleção brasileira, o Igor Jesus do Botafogo parecia unanimidade. Encontramos o nosso centroavante. Igor Jesus não foi mais convocado. E a gente pode dar aqui vários exemplos. Na lateral esquerda, o Abner, que vinha dominando o setor. Ontem a gente teve o Guilherme Arana. Lá atrás, Fabrício Bruno na zaga, lembra? Pô, parece que o Fabrício Bruno agora vai. Até recebeu propostas depois do futebol europeu, por conta do desempenho com a camisa da seleção brasileira naqueles jogos. Não foi mais lembrado o Fabrício Bruno. João Gomes também, cão de guarda. Titular nos 2 jogos do Brasil, os 2 primeiros jogos do Brasil, contra a Inglaterra e Espanha, né? E depois desapareceu da convocação. Cão de guarda e depois não foi mais chamado, não foi mais convocado. E a gente pode dar vários exemplos aqui dentro dessa seleção brasileira. Não temos essa fatura toda de jogador. Não temos. É uma coisa muito casual, muito pontual e não pode ser assim. Tem que resolver. Fechar o grupo, gente. Fecha o grupo. 70 jogadores. O que é 80 jogadores? Cara, 20 jogadores, 25 jogadores. Pronto, tá resolvido. É isso aí. Aí vai cometer uma injustiça ou outra, mas não dá pra ficar esse bolo todo. Eu acho que a seleção, ainda nessa linha, continua com um problema importante e que eu não estou conseguindo enxergar assim, nos movimentos do Dorival, ele também olhar para isso e buscar uma solução que é no meio campo. Se a gente voltar lá para o começo da era Dorival, os 2 primeiros jogos que a gente citou aqui há pouco, o Brasil jogou contra a Inglaterra e Espanha, 2 desafios legais, né? O Brasil se saiu até que bem, ganhou um jogo. No outro jogo o Brasil foi amassado e empatou no último lance com um gol de pênalti do Paquetá. Mas ok, vai lá. Uma vitória e um empate em 2 desafios grandes contra as seleções europeias, algo que ao longo de 6 anos com o Tite, o Brasil nunca conseguiu ter, né, a possibilidade de jogar contra as seleções europeias. E naqueles 2 jogos ele repetiu basicamente a escalação com um meio-campo muito forte. João Gomes, Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, que eu acho que problemas pessoais dele à parte, que serão ou não resolvidos, é um jogador que faz, na minha opinião, muita falta para a seleção brasileira pela característica de jogo que ele tem. É um jogador forte, de boa imposição física, de qualidade com a bola nos pés e pode jogar em várias posições. Pode ser um terceiro homem de meio campo, pode ser um cara pelo lado esquerdo, como foi com o Tite, essas 2 funções. Pode ser um segundo volante, como foi com o Tite na última Copa do Mundo. Então é um cara que preenche várias possibilidades no meio campo e nesse momento ele está fora, está machucado, além dessas questões pessoais que ele vai ter que resolver. Então é um cara que faz muita falta. Sem ele, o Dorival encontrou esse arranjo, né? Bruno Guimarães, que faz uma ótima temporada no Newcastle, campeão da Copa da Liga Inglesa no último final de semana. E o Gerson, que para mim é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, né? Entre os brasileiros que atuam por aqui, para mim o Gerson é o melhor jogador já há algum tempo e cresceu muito na última temporada com um papel de liderança no Flamengo, importante e tudo mais. Então, acho que é justíssima a convocação dele e a titularidade. A gente viu como ele ficou triste ontem por sair de campo machucado. Falta mais um jogador no meio de campo, na minha visão. O Brasil encaixou jogos muito bons com esse trio, né, que eu citei há pouco, e os 3 na frente. Rodrigo, Vinícius e Rafinha, numa lógica bastante parecida, principalmente no jogo contra a Inglaterra. Muita movimentação, jogadores sem guardar posição, sem ter posição fixa, né, no campo. E isso funcionou muito bem naquele amistoso. Eu acho que o Dorival poderia olhar um pouco para aquilo e tentar encaixar essa ideia da mobilidade dos caras da frente com um meio-campo que ofereça a ele mais força, mais qualidade de passe, mais capacidade de recuperar a bola, de vencer a segunda bola, que o Brasil perdeu muitas vezes ontem.
Então, talvez esse seja um ajuste que ele vá precisar olhar para o futuro. Não sei se para esse amistoso contra a Argentina, talvez sim. A Argentina habitualmente tem 3 meio-campistas muito fortes, McAllister, Enzo Fernandes, e aí invariavelmente joga mais um ali ao lado deles. Depou tá fora, né? Depou tá fora dessa data FIFA. Tem o jogo de hoje, pode acontecer aí alguma suspensão, lesão, enfim, pode ser que a Argentina perca alguém. Mas basicamente o Scaloni monta o seu time, o seu meio-campo com 3 jogadores, sempre. E eu acho que jogar de novo com a dupla e os 4 atacantes, por mais interessante, repito, que possa ser a movimentação desses caras na frente, pode representar o Brasil perder o meio-campo. Acho que o Dorival tem olhado pouco para esse setor, tem talvez se preocupado pouco com esse setor. Isso é uma impressão, né? Uma leitura à distância, e é um setor vital, é o setor onde se ganha o jogo. E o Brasil ontem perdeu o jogo, entre aspas, ou deixou de controlar, perdeu o controle do jogo a partir do momento em que ele é superado nessa faixa do... Mas aí, esse para mim é um ponto crucial, não só nessa seleção, como no futebol brasileiro há pelo menos meia década. Os times do Brasil, eles não... Parece que eles perderam a fórmula, perderam o caminho, perderam o hábito de formar bons meio-campos. A gente reclama isso de quase todo mundo aqui no futebol brasileiro. Sim. E veja, na seleção de 2022, você tem o exemplo agora do jogo contra a Croácia, aquilo ficou evidente demais em um jogo no qual o Brasil era individualmente muito melhor que o adversário, e o adversário consegue neutralizar o Brasil a partir do seu jogo de meio campo. Um jogo no qual a estratégia era retenção de posse de bola, nem tanto ter a pretensão de agredir o Brasil, porque sabia que ele não tinha, né, talento individual para isso, não tinha força para isso. Mas ele percebeu que, à medida em que ele conseguisse travar esse jogo, retendo a posse de bola, ele não seria atacado. Então, isso também se torna comum quando um time minimamente organizado joga contra a seleção brasileira, e no futebol brasileiro o Corinthians do Ramon Dias contra o Palmeiras. Agora, ele não joga para agredir o Palmeiras, ele joga para reter a bola. No primeiro tempo ele teve muito mais posse que o Palmeiras, acho que chegou a 58-42, mesmo tendo um time pior e não chutando nenhuma bola a gol. Era a ambição dele, enfim, agredir? Não, mas era a ambição dele não deixar o adversário jogar. Contra a seleção brasileira, especialmente contra seleções, contra equipes individualmente piores, isso vai ser cada vez mais frequente. Qual é a seleção europeia, por exemplo, que ela vai conseguir escalar um trio de ataque individualmente melhor que o do Brasil, que pelo menos tenha mais opções que o Brasil? Hoje não tem. Mas esses caras, todo jogo acaba a partida, o juiz apita e está todo mundo reclamando. Ah, o Vinícius está jogando menos do que pode. Ah, o Rodrigo no Real Madrid ele é melhor do que aqui. Ah, o fulano que entrou não joga a mesma coisa, o Rafinha, que seja. Por quê? Porque é óbvio que esses caras sangram, esses caras sofrem com a falta de qualidade, a falta de organização de jogo de meio campo.